A democracia, ela é um regime porque ela respeita os direitos humanos, nesta definição moderna, que só existe na existência dos direitos humanos, que tal qual a civilização, ela deita raiz na filosofia cristã. É porque Deus se fez homem e a alegoria para quem não crê, ou o fato para quem crê do Espírito Santo descer em cada um de nós, como desceu nos apóstolos em Pentecostes, mostra que Deus está dentro de nós, e porque Deus está dentro de nós, nós somos pessoas, que significa divindade. Pessoa vem do latim persona, que vem do grego prósopo, que vem do etrusco persu, que vem do sânscrito, que é a mãe de todas as línguas indo-europeias, purusa, significa persona. E a grafia de purusa no sânscrito, ela é igual à grafia de uma palavra em hebraico que quer significar a face de Deus. Então, pessoa é diferente de ser humano. Nós temos os direitos porque nós somos pessoas. E a democracia moderna, porque ela governa, porque ele é um regime da qual participam pessoas, ou seja, divindades, essas pessoas não podem ser traturadas, suprimidas por uma maioria. Então esse jogo é importante a gente frisar. Na democracia, o que a gente vê hoje em dia é esse embate entre direita e esquerda. No Brasil nós temos hoje uma polarização que está levando muita gente à loucura. E como diz Chesterton, que é o príncipe dos conservadores católicos inglês, nós temos figuras de juízes mal-humorados que não compreendem as coisas e repetem coisas que não assimilaram, e isso é um círculo vicioso que envenena a democracia e envenena o próprio conceito do que é ser de direita e esquerda. O que é ser de direita e esquerda? Nós voltamos para a Revolução Francesa mais uma vez, século XVIII, final do século XVIII. Nós tínhamos um regime absolutista, monárquico, nós temos o direito divino dos reis, nós temos a corte vivendo à custa da miséria do povo, e a intelectualidade da época, o iluminismo, foi formando este caldo de líderes que levou à deposição e à guilhotina os soberanos, e daí nasce um regime que era para ser bacana, mas foi violentíssimo, mas é o primeiro passo. O primeiro passo é esse, justamente esse. E nessa deposição dos soberanos franceses, nós temos na Assembleia Popular pessoas que se sentavam à esquerda e pessoas que se sentavam à direita. É daí que vem dessa sentada de girondinos e jacobinos, que eram os dois principais grupos, que nós temos o termo direita e esquerda. E a esquerda ela é a mais radical na transformação, ou seja, guilhotina todo velho. A direita, ela é mais parcimoniosa. Ela tem um apego pelo status quo. O que é status quo? Status quo é a situação atual. Pois bem, visto isso, nós temos esta questão que é arraigada até hoje. À direita nós temos pessoas tradicionalistas, mais tradicionais, mais cuidadosas, menos revolucionárias. Apesar do direita e esquerda ter nascido nesse âmbito da revolução, a direita ela é mais conservadora e a esquerda ela é guilhotina tudo, vamos experimentar o novo, mesmo sem saber se isso vai dar certo, mesmo sem saber se isso é certo. No século XIX, essa diferença entre direita e esquerda ela ganha um input, ela ganha uma certa mudança. Porque nós temos duas grandes obras seminais. Nós temos a obra de Adam Smith, que fala do mercado, do livre mercado, um ideólogo da liberdade, e nós temos a obra de Karl Marx e Engels. Temos o Manifesto Comunista e Marx, o Capital, que é a obra seminal das pessoas de esquerda. Portanto, nós temos de um lado a questão das tradições e das revoluções, as tradições mais à direita, as revoluções mais à esquerda, muito embora depois da Revolução Francesa todos sejam uma forma de mudança.
Aí o debate sobre direita e esquerda, ele passa da crença das pessoas numa mudança ou não mudança para o campo econômico. Direita e esquerda se tornam smithianos e marxistas, basicamente. Quem é adepto da liberdade da exploração econômica é a direita. Quem é adepto da revolução, ou seja, da ditadura do proletariado, é um termo marxista, passa a ser a esquerda. Tudo isso fica moldando o que é ser direita, o que é ser esquerda. À direita, nós temos, então, pessoas mais liberais, que trazem dessa noção de Adam Smith da liberdade do mercado para a liberdade das pessoas, e nós temos os conservadores, que aceitam a questão da liberdade na economia, mas têm um certo receio de resvalar essa liberdade para as pessoas. Então nós temos dois grandes nichos dentro da direita: o conservador e o liberal. E também nós temos, que se diferencia do conservador, que é o que muito se confunde aqui no Brasil, a figura do reacionário, que é aquele que quer fazer uma revolução às avessas. Então o reacionário, ele tem mais a ver com o cara da esquerda do que com o da direita, porque ele quer quebrar essa ideia da liberdade conquistada, inclusive no mercado, para fazer valer um regime, vamos dizer, monárquico, um regime imperialista, um regime onde o imperador, onde alguém dita as regras. Ele quer fazer com que a sociedade volte a esse aspecto pré-revolução francesa, pré-liberdade. Então nós temos três figuras que pairam na direita: o liberal, o conservador e o reacionário, que é uma falsa direita. O reacionário é uma falsa direita. O reacionário, ele parece mais com o marxista do que com aquele cara que tem o Adam Smith como livro de cabeceira. E aí é um ponto importante: quem é você? Quem seria você no século XIX? Você seria um marxista? O que prega o marxismo? O marxismo prega o coletivismo. Esta é a tônica do marxismo. A coletividade impera sobre o indivíduo. O marxismo, ele é anticristão por esse ponto, porque ele não reconhece que Deus está em cada uma das pessoas. Ele reconhece que a coletividade, ela é um Deus ao qual cada um dos indivíduos deve se ajoelhar. Ah, mas o cristianismo, eu estou falando da filosofia cristã, não do cristianismo, que se separa em várias vertentes. Mesmo se você for pensar numa corrente cristã mais conservadora, a coletividade, eu não posso chamar de coletividade, a comunidade cristã, ela reconhece a divindade de cada um dos indivíduos e cada um dos indivíduos reconhece a divindade do outro. É por isso que a comunidade cristã, ela é algo que parece coletivo, mas não é. Ela é uma comunidade onde cada um tem a substância divina, onde cada um é o reflexo do Cristo, que é Deus que se faz homem, e porque cada um tem a consciência da sua divindade, consegue trabalhar em prol do todo, sem que o todo massacre ou um massacre o outro. Esta é a ideia pura de uma comunidade cristã. Aí depois é claro que as religiões, elas vão deturpando tudo. Mas isso é diferente do coletivismo de Marx. O coletivismo marxista, ele esvazia a divindade da pessoa. Ele faz a pessoa deixar de ser pessoa, voltar a ser humano, ou seja, a gente volta à categoria de mero animal, que trabalha como as formigas, como as abelhas, cada um tem a sua função pré-definida e ninguém pode ousar sair da sua condição pré-definida. E é uma coletividade de proletários. Todo mundo trabalha para que todo mundo viva. Esta é a ideia. Então, eu tenho que ser o sapateiro, eu não posso querer ser o dono da loja.
Se eu sou construtor, eu não posso querer ser o agente imobiliário. Cada um tem que ficar no seu cada um. E, aliás, isso que me choca mais nessa confusão que eu vou falar daqui a pouco, ninguém pode ser homossexual, por exemplo. Porque a homossexualidade é uma degenerescência da burguesia, segundo Marx. Não sei se vocês sabiam, mas é por isso que Fidel Castro e Che Guevara mataram tantos gays em Cuba. Posto isso, você pode refletir o que você é: marxista, de direita, liberal, conservador ou reacionário, que é um falso marxista. Que é aquele que prega um marxismo, só que com base na ideia de um Deus, porque o marxismo ele elimina a questão de Deus, a questão da religiosidade. Né? E o partido, depois, nas experiências marxistas, que vão corrompendo a ideia de Marx, o partido passa a ser esse Deus. Então, Raymond Aron, que é um filósofo contemporâneo a Sartre e que foi o principal contraponto dele, ele falava que o marxismo é uma religião secular, uma religião sem Deus. Depois da Segunda Guerra Mundial, é que esses conceitos se confundem bastante. E nós herdamos essa confusão do pós-Segunda Guerra Mundial. O pré-Segunda Guerra Mundial, nós temos a ascensão de uma figura chamada Benito Mussolini. Mussolini, ele era membro do Partido Comunista Italiano, foi jogado para fora, foi expulso, e ele abriu uma concorrência. Imagine vocês duas lojas, né? Magazine Luiza e Loja 100. São a mesma coisa, mas tem nomes diferentes. Então, como Mussolini foi expulso do Partido Comunista, ele abriu o Partido Fascista. Eu estou dizendo isso bem rudemente, só para resumir e vocês captarem melhor a ideia. Então, o Partido Fascista ele é a concorrência do Partido Comunista. Eles não são antagônicos, são rivais. E tem as suas diferenças, porque para que ele chegasse ao poder, ele fez associações que o Partido Comunista não fazia, ele foi mais esperto. Com a ascensão do fascismo, como um inimigo, falso inimigo do comunismo, tem-se a ideia de que a direita passou a ser fascista. Depois, Mussolini e o fascismo inspiram Hitler e o nazismo, que já era uma coisa que vinha de um ideário místico alemão, ganha força. Hitler ele ganha um input com a figura de Mussolini. E aí nasce o nazismo também, que tem esse ideal coletivista. Tanto fascismo quanto nazismo são coletivistas, e o coletivismo é marxista. E o coletivismo, ele é reacionário. Por isso que eu digo que o reacionário é um falso sujeito de direita. Porque ele tem mais a ver com aquela direita lá do comecinho, depois da Revolução Francesa, que é aquele sujeito que... Por que a gente não volta com o imperador? Por que a gente não volta com o soberano? Mas que se descola da qualidade de direita depois da obra de Adam Smith, nesta contraposição com Marx. A confusão ela nasce porque, para se vencer a Segunda Guerra Mundial, a Rússia foi um agente fundamental, e a Rússia era a União Soviética, que nasce do ideal marxista, que é tão ou mais cruel quanto o nazismo. E a Rússia só entrou na Segunda Guerra não porque ela compartilhava da humanidade dos países que formaram a aliança contra o eixo, que era a Itália, a Alemanha e Japão, mas porque Hitler descumpriu um tratado de não agressão que ele tinha com Stalin. Então, não fosse Hitler desafiar Stalin, Stalin não estava nem aí para o que estava acontecendo. Então, por que a Rússia ajudou a vencer o nazismo? O mundo ficou dividido em dois polos, União Soviética e Estados Unidos. A direita e esquerda, então, passou a ser confundida com Estados Unidos, capitalismo, União Soviética, comunismo. A confusão vem de quando Estados Unidos e União Soviética passam a ser os grandes patronos do mundo, começou uma corrida de financiamento de países para influenciar, para fazer comércio, etc. e tal. Os Estados Unidos, como tinham mais dinheiro, é óbvio, eles foram mais rápidos. E para que não acontecesse
como aconteceu em Cuba, por exemplo, o patrocínio da União Soviética, que expulsou qualquer oportunidade de negócio com o capitalismo estadunidense, os Estados Unidos começaram a patrocinar regimes autoritários aqui na América Latina. E aí vem a confusão, por exemplo, no Brasil, de que a ditadura é de direita e a luta contra a ditadura é de esquerda. Daí que nasce essa ideia errada de que só a esquerda tem democracia. O que aconteceu foi que União Soviética e Estados Unidos promoveram a deturpação da ideia de direita e esquerda em países que não são o deles. Aliás, a União Soviética não deturpou nada, porque ela é um regime sem liberdade, sem democracia, e os países que ela patrocinou continuaram assim. Só que nos Estados Unidos, que é um regime onde a liberdade impera, onde impera uma carta de princípios muito semelhante à Declaração dos Direitos Humanos, que veio depois, mas que já estava presente na Declaração de Independência dos Estados Unidos, ele patrocinou regimes que não tinham nada a ver com a Declaração de Independência e a Constituição com a Declaração de Independência e a Constituição dos Estados Unidos. Ele patrocinou regimes que faziam outras coisas nesses países. Então, pela proximidade com os Estados Unidos, confundiu-se o capitalismo com ditadura, a direita com ditadura. E porque nos países fora do domínio da União Soviética, ou seja, Cuba é ditadura, então lutar contra a ditadura é ser de direita. Mas fora desses países, num país como o Brasil, por exemplo, em que o regime militar recebeu o apoio financeiro e estratégico dos Estados Unidos, lutar contra a ditadura passou a ser a democracia. E é daí que vem esta confusão de que a direita é antidemocrática e a esquerda não. Então, quando, depois da Segunda Guerra, diante dos horrores do nazismo, vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela garante as liberdades, ela garante, inclusive, princípios marxistas. Isso é interessante notar. O livro Capital de Marx, ele nasce como um protesto e uma forma de proteger os trabalhadores que eram explorados com a Revolução Industrial. O capitalismo, muito humanamente, ele acolhe a crítica e passa a tratar melhor os trabalhadores. E o que é irônico, os países que hoje são de regimes que pendem para o marxismo são os países que mais exploram. Então, assim, o marxismo serviu para o capitalismo ser mais humano, e ele não aplica as ideias de Marx nos países em que ele embala, que ele é a filosofia mãe. Então essa ideia, principalmente no Brasil, de que a direita é autoritária e a esquerda é que é democrática, vem daí. Mas na verdade, essa luta contra o regime militar, muita gente que foi financiada, inclusive pela União Soviética, queria impor uma outra ditadura, mas isso não se fala. E como nós temos um ensino que não é crítico o suficiente para analisar a profundidade dessas questões que eu estou apresentando a vocês, formaram-se gerações que pensam dessa maneira, que pensam errado. Logo, ser de esquerda hoje é ter um programa de inclusão dos excluídos, porque o que o marxismo descobriu, os marxistas descobriram é que quando o proletário deixava de ser miserável, ele abandonava a causa. Logo, ele precisou buscar todas as classes de excluídos. Então ele foi coletando idosos, marginalizados, criminosos, homossexuais e foi colocando tudo num mesmo campo, que é esta nova esquerda que não guarda mais nenhuma relação com o marxismo, e formou-se a luta pelas minorias, pelos menos favorecidos. E a direita passou a ser o campo das pessoas privilegiadas. Logo, esta noção que nós temos de direita e esquerda, ela é errada, porque a esquerda, para sermos donos do debate político, ela é coletiva, ou seja, ela impõe, e até mesmo a luta pelos excluídos, veja no caso dos homossexuais. Quando o debate da sexualidade ele estava perfeito do ponto de vista científico e social, para que não se perdesse aquela categoria, a militância dessa esquerda torta de hoje criou a ideologia de gênero.
Então criou coisas que não existem, prejudicou o debate da sexualidade, para que as pessoas que eram oprimidas e estavam deixando de ser, ficassem eternamente oprimidas e eles não perdessem o público. A esquerda, portanto, se nós quisermos ter um debate sério, razoável, nós precisamos pensar em coletivismo e identitarismo, que é a nova forma do coletivismo. São vários coletivos dentro de um ideal de esquerda. E o identitarismo, ele não é a defesa da identidade, mas o monopólio da violência. Porque são tribos dentro daquilo que eles chamam erroneamente de democracia. Porque uma tribo não conversa com a outra, porque cada uma tem o monopólio da violência em razão daquilo que se chama lugar de fala. A esquerda de hoje é um veneno. Logo, separar direita e esquerda no debate atual é saber primeiro reconhecer-se, saber se você é universalista, coisa que a esquerda não é. Ela é universalista dentro de nichos e saber ser ético. Você é de direita quando você não é coletivista. Você é de direita quando você reconhece a individualidade. Você é de direita quando você reconhece a plenitude dos direitos da Declaração dos Direitos Humanos para cada sujeito singular. Você é de direita quando você não aceita que um líder se sobreponha à individualidade de quem quer que seja, que o Estado se sobreponha à individualidade de quem quer que seja e saiba que essa individualidade, é claro, ela não pode fazer tudo. Ela tem que agir sem ferir a individualidade do outro. Se você pensa que o coletivo pode suprimir um indivíduo por questão de costume, sendo que esse costume não fere a sua individualidade e a individualidade de qualquer outro, você tem mais a ver com a esquerda do que com a direita, porque você é um sujeito coletivista. E lembrando que o reacionário é o falso de direita. Esses métodos, que partem dos princípios que falei no começo dessa aula, permitem que você domine o debate político. E você domina o debate político lendo, aprendendo, procurando saber, lendo bons livros. O que é Direita e Esquerda, de Norberto Bobbio, a biografia de Margaret Thatcher, A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. São livros fundamentais. Conjecturas e Refutações, de Karl Popper, A Justiça e o Porco-Espinho, de Ronald Dworkin. Leia, reflita e leia inclusive obras que contrariam o que você pensa. Porque se você conseguir, com a sua ética, vencer esses argumentos, você vai estar cada dia mais forte para o debate político.